Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Eu brinquei com algumas pessoas ali que é com temor e tremor, né, que a gente sobe aqui em cima. Não é fácil, mas há muitos e muitos anos atrás eu disse para o Senhor que eu não ia parar e que eu não ia desistir, né? Então eu quero te encorajar nessa noite, mesmo que seja difícil, que seja desafiador, que você continue prosseguindo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou para desistir, Ele nos chamou para avançar. Amém? Eu quero orar nessa noite antes da gente começar. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos nessa noite, Pai, porque o Senhor é bom e em todo tempo o Senhor é bom. Pai, que o Senhor possa sondar agora, Deus, o coração de cada um que está aqui nessa noite. Pai, que o Senhor possa derramar, Pai, uma porção especial sobre a vida de cada um aqui. Pai, eu não sei como cada um chegou aqui, eu não sei do que os meus irmãos precisam, mas o Senhor é um Deus que sonda e que conhece e que sabe, Deus, de tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, Pai, nós te entregamos o nosso coração, Pai, e confiamos, Deus, que o Senhor há de liberar, Deus, um bálsamo e um refrigério para a nossa alma nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quando eu recebi esse desafio, né, Tia Lu, há um tempinho atrás, me convocou. E aí eu falei, eu não falei, né, mas eu falei assim, meu Deus, está aqui em cima, você se pergunta assim, primeiro você fala, eis-me aqui. Aí logo em seguida você diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui falar isso, né? Por que eu fui fazer essa oração? Mas eu creio que Deus tem um propósito para nós nessa noite. Amém? E ela me deixou na liberdade, né, Tia Lu? Ela falou assim, olha, fica na liberdade. Nós temos um tema, né, que é um tema do congresso, mas se não for isso que o Senhor ministrar ao seu coração, fala aquilo que Ele liberar sobre você. E aí, logo, o que a gente faz quando a gente recebe um desafio? A gente vai orar, né? E eu fui orar e eu pedi, Deus, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. E eu creio que o que eu vou ministrar hoje é o que Deus tem para nós. Amém? E se eu posso dar um título para essa mensagem, é Aprendendo a Entregar. Falar de entrega, eu já vi um monte de carinha assim de interrogação assim para mim, ó. Um montão. Porque é difícil falar de entrega, né? Num mundo onde as pessoas só querem receber. Só que desde o início, o que Deus tem proposto para nós tem mais a ver com entregar do que receber. Então, assim, meu irmão, olha, você vai ter bênçãos? Vai. Deus vai te abençoar? Vai. Ele vai te deixar realizar sonhos? Vai. Mas Ele também vai te exigir algumas coisas. Ele vai exigir de você algumas posturas. E aí, como boa discípula do nosso pastor Juninho, né, que gosta sempre de trazer um significado, pegar lá no dicionário e tal, eu peguei aqui o significado de entrega. E tá lá assim, ó, depois você pode pesquisar, viu, gente? Ação ou resultado de passar para alguém. Ato ou efeito de entregar-se. Pôr em poder de outro. Renunciar, rendição. E aí, por que eu gosto de pegar, às vezes, o significado? Porque, às vezes, a gente, é tão óbvio, né? Entregar. Por que você vai pesquisar o significado de entregar? Mas, às vezes, uma palavrinha vira uma chave dentro de você que você fala, uau, eu não tinha pensado por esse lado. E essas últimas coisas que eu falei aqui, ó, pôr em poder de outro, renunciar, rendição, isso me pegou. E eu fiquei remoendo isso. Amém?
Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus 26. Nós vamos ler do 36 ao 44. Eu acho chique quando os preletores leem aqui, então eu vou ler também. Amém? Do 36 ao 44. Fala assim, ó. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou e pela segunda vez e orou: meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Próximo. Quando voltou de novo e os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, então deixou-os novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Até aí. Amém? Então a gente observa aqui que Jesus, ele estava num conflito de vontades, porque ele orou assim: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Então, ele estava revelando ali o coração dele. Ele estava angustiado. Não era aquilo que ele queria, mas ele fez uma oração que é forte. E é para os fortes. Que ele falou assim: Senhor, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E o texto fala que a alma de Jesus, ela estava profundamente angustiada e triste. Você acha que ele estava triste porque ele estava pensando assim: nossa, eu vou levar muito açoite? Será que vai doer quando me baterem, me chicotearem? E eu comecei a ficar pensando nesse texto e lendo. E se você parar para pesquisar, a morte de cruz, naquela época, era uma morte muito vergonhosa, muito triste, muito dolorosa. Mas não era isso que afligiu o coração de Jesus. Sabe o que afligiu o coração de Jesus? É porque tem uma partezinha que ele fala assim: afasta de mim esse cálice. Sabe que cálice que é esse? É o cálice da ira de Deus. Jesus, ele estava prestes a carregar o pecado de toda a humanidade. Ele não estava preocupado se o açoite ia doer, se ele ia sangrar. Não era isso. Mas o que ele estava preocupado é porque por um momento ele ia carregar o pecado de toda a humanidade. E ele ia se afastar de Deus. Por quê? Porque Deus não habita no meio do pecado. Era isso que angustiava o coração de Jesus. Ele estava prestes a carregar o meu pecado e o seu pecado. E isso iria separá-lo de Deus. É forte, né? Como eu disse, Deus não habita no meio do pecado. E aquilo estava angustiando o coração de Jesus profundamente. Que a Bíblia até fala, né? Está angustiado até a morte. Meu
que Jesus estava prestes a fazer é um nível de entrega profunda. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Amém? Então, como eu disse, falar sobre entrega não é algo fácil, né? No mundo onde as pessoas não querem entregar. Elas, Deus me abençoa, Senhor, me ajuda. A gente muitas das vezes mais pede, não é? Meu irmão, e deixa eu te falar uma outra coisa. Eu vou pegar uma expressão que a minha amiga Priscila usou ontem. Eu estou me ouvindo quando eu estou falando isso para vocês, tá? Não pense que eu já alcancei ou que eu estou numa posição melhor, de forma alguma. Porque quando a gente recebe uma palavra, ela vem primeiro e atravessa o nosso coração. E ela mexe com a gente. E ela incomoda a gente. E eu falei, meu Deus, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre coisa boa, feliz, alegre. Mas, meu irmão, se você está aqui nessa noite, é porque você precisa ouvir isso. Entrega e rendição. Eu sempre vou estar falando sobre isso, tá? Entrega, vou usar rendição, às vezes vou usar deixar. E você pode ligar isso aí e fazer as conexões aí na sua mente. Entrega e rendição não é algo que nós adquirimos quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor. É algo que se aprende. Sabe por quê? Abre lá em Hebreus 5. Por isso o tema, aprendendo a entregar, que eu creio que o Senhor vai nos ensinar nessa noite. Hebreus 5, do 7 ao 9. Enquanto isso eu vou beber uma água aqui. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da... Peraí, volta. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então a gente entende aqui que Jesus, ele aprendeu a entrega. E eu não sei você, mas quando você lê esse texto, você fala assim, tá, mas espera aí. Ele aprendeu a entrega pelas coisas que sofreu. Mas ele não tinha pecado. Como assim? Ele aprendeu entrega, quer dizer, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ele não era desobediente, ele era um filho obediente de Deus. Aí você pensa assim, dá um bugzinho, né, na cabeça, você pensa assim, como assim? Mas olha, Jesus foi aperfeiçoado na obediência porque havia um nível de entrega, igual eu li lá em Mateus no começo, entrega e rendição do qual ele iria passar, e ele sabia disso. Então, assim, ele não tinha pecado, ele não era desobediente, mas ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Porque existia um nível maior de entrega e rendição que ele viveu ali na cruz do Calvário. Porque, igual falei, o que afligia Jesus não eram os açoites, não era vergonha, era a separação dele e de Deus, por um momento, né? A gente sabe que por um momento. Então, assim, ele aprendeu obediência. Se Jesus aprendeu, meu irmão, eu e você também podemos aprender. Basta fazer o quê? Pedir. Fala com ele, Senhor, me ajuda a entregar. E sabe como que a gente aprende?
entregando pequenas coisas. Não pensa assim quando eu estiver falando, que faz, nossa, mas Deus vai me pedir meu filho, Deus vai me pedir aquilo, Deus vai me pedir aquilo outro. Não, pensa assim, ó, Deus vai te pedir o quê? Mãos levantadas na hora do louvor. E você não quer levantar sua mão porque você não está bem. Mas aí você entrega para Deus a sua adoração, mesmo sem querer. Aí o ministro de louvor fica aqui na frente pedindo assim, levanta sua mão, meu irmão, adora que não sei o que. Você fala assim, não quero. Mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem disse que é para você querer? Você precisa louvar porque Ele é digno. Meu irmão, eu nem ia falar sobre isso, mas eu tenho que falar do meu cargo aqui também de ministra de louvor, puxar a sardinha para o meu lado, né, Pri? Mas olha, às vezes a gente observa uma igreja tão assim. Eu vou abrir meu coração, porque eu também estou embaixo. Às vezes apático, às vezes eu não quero. Às vezes eu estou triste. Às vezes eu não estou bem. Mas não é sobre a gente estar bem, ou sobre a gente querer. É sobre ele ser digno e merecedor. E às vezes você pode falar assim, nossa, mas que palavra, meu irmão. Mas olha, veja como um zelo do Senhor, como um cuidado do Senhor, porque Ele nos ama tanto e Ele quer nos aperfeiçoar na obediência. Então começa nas pequenas coisas. Eu não quero levantar minhas mãos, mas eu vou levantar. Eu não quero ir no congresso de mulheres, mas eu vou porque eu sei que a minha presença lá pode ser inspiração para outras pessoas, porque eu estando lá eu vou encorajar outras mulheres. Ah, mas eu já estou cansado de ouvir, eu já sei, eu tenho 24 anos, não sei quantos anos de convertido, eu já sei tudo que vai acontecer do início do congresso ao final. Minha irmã, agora eu estou falando para as mulheres, né? Peguei aqui o congresso, o gancho. Olha, você está perdendo uma oportunidade grandiosa de ser abençoada. Porque é nessas horas, quando você pensa, eu já sei, eu vou ouvir a mesma coisa, é que o Senhor derrama algo diferente. E Ele derramou algo sobrenatural sobre as nossas vidas ontem. Um bálsamo novo, algo diferente. E aí, a gente não quer que você fique de fora. A gente quer que você receba também. Então, sabe como que a gente aprende a entregar? Entregando pequenas coisas que são custosas para nós. Talvez Deus não vai te chamar a entregar grandes coisas que você pensa, não, mas Ele está vendo as suas pequenas entregas. Ah, Dele, mas por que Ele está vendo? Porque Ele se entregou. Ele deu a vida dele. E Ele é digno de que você entregue sua vida para Ele também. Amém? E aí o que Jesus fez então? Ele se entregou. Ele falou lá, né? Senhor, Deus, se possível passe, mas contudo seja feita a sua vontade. E aí ele entregou diante de Deus talvez os medos que ele poderia estar tendo. Como que vai ser isso? Eu nunca me separei do meu pai. Eu sempre estive em conexão com ele, recebendo, aprendendo. E eu vou me desligar disso. Mas ele entregou. Ele se entregou. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Amém? E aí a gente observa que com essa oração, né, que Jesus fez, ele entregou a vontade dele para o Senhor. E aí eu fiquei pensando, né, todos nós temos desejos, sonhos, vontades. E não é errado, viu, meu irmão, você ter planos, projetos, sonhe mesmo. Projete, sabe? Queira alcançar, almeje algo para a sua vida. Não é errado fazer isso. O errado é a gente não colocar Deus na frente dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Ah, Dele, então você quer dizer que eu tenho que entregar agora? Eu não posso nem sonhar mais? Eu não posso. Não, você pode, você deve sonhar. Mas faça uma coisa: coloque o Senhor na frente. Coloque o Senhor na frente de tudo. De tudo que você tiver que fazer.
que você vai ser bem-sucedido. Eu até coloquei aqui, ó, errado não é ter planos. Errado é não colocar Deus na frente. Isso é forte. E eu queria contar, né, para vocês algo que aconteceu comigo, com a minha família há um tempo atrás. Nem pedi permissão para ele, mas eu sei que ele me permitiu, né, amor? Usar o seu testemunho. Há um tempo atrás, há uns 2 anos, 1 ano e meio. 1 ano? Só? Parece mais. O Eldson, ele recebeu uma proposta de trabalho. Era assim, era algo que ele almejava para um cargo de diretoria, né? Eu que caminho do lado dele, eu sei que ele estuda, ele se aperfeiçoa e ele tem esse sonho de, né, de alcançar um cargo de diretor, enfim, né? São os sonhos, igual eu falei, não é errado ter sonhos, né? A gente pode ter. E aí ele recebeu uma ligação de uma vaga de emprego do jeito que ele queria. Para diretor de uma área onde ele ia ter autonomia de poder desenvolver os projetos, de fazer as coisas, enfim. E aí, essa vaga não era aqui, era em Uberlândia. E aí, quando a gente recebeu aquela proposta, né, logo de cara você fica assim, nossa, mas é longe. A gente já teve um processo, né, de se mudar por conta do trabalho dele. E aí, nosso coração, nossa primeira atitude foi, vamos orar. Né? Vamos colocar diante de Deus. Nós começamos a orar. E nós colocamos diante de Deus pedimos a Deus alguns sinais. Né? Colocamos diante de Deus em oração. E nós falamos assim, olha, Senhor, se o Senhor responder dessa forma, nós vamos entender que é para ir. E aí começou todo o processo, o Elton começou a fazer entrevista, passa na primeira etapa, na segunda etapa, chegou no processo final. O dono da empresa gostou dele, quero você e tal. E aí faltava um último sinal que nós tínhamos pedido para Deus. E esse ele não foi, não aconteceu. E eu sei, porque eu conheço meu marido, foi uma entrega que ele fez naquele dia, porque ele falou, se não foi como a gente colocou diante de Deus, eu não vou. E eu sei o quanto custou para ele essa entrega, porque eu acompanho, né, a vida dele e sei o quanto que ele se esforça. E ele falou assim, era do jeito que eu queria. Sabe assim, do jeito que eu queria mesmo? Sabe quando você fala, não. Mas não, uma coisa faltou daquilo que a gente pediu para Deus. E ele entregou. Passou algum tempo. E ele não estava bem onde ele estava. Começou um outro processo para ele. O ex-chefe dele chamou ele para trabalhar com ele e tal. Era em Curitiba. Eu falei, meu Deus, não pode ser em Belo Horizonte, o que está acontecendo? E começamos a orar de novo. Colocamos diante de Deus os sinais, os mesmos sinais. Senhor, se o Senhor responder, nós vamos entender que é para ir. E não fechou. E ele, por já ter passado a primeira experiência, né, ter entregado, ele falou assim, estou tranquilo dessa vez. Se for de Deus, vai ser, e o que ele tiver que fazer, ele vai fazer. E descansou. Passou-se tempos, uns 3, 4 meses, volta a ligar esse chefe de novo. Ai, meu Deus, quando eu estou ficando tranquila, que eu acho que resolveu, volta tudo de novo. Aí dá o frio na barriga, né? E aí, o chefe do Elton ligou para ele e falou assim, Elton, agora é para você aceitar. E, ó, vou te dar uma boa notícia, você não precisa sair de Belo Horizonte, você pode trabalhar de lá. E eu falei, uau, glória a Deus, já deu aquele alívio, né? E aí Deus realmente respondeu da forma que ele tinha orado. Deus respondeu. Do jeito que a gente pediu. A gente pediu para Deus, se eu não me engano, era 2 ou 3 coisas, e Deus foi lá e a gente entendeu, uau, essa mudança é para acontecer. Então você entende que não é errado você sonhar, não é errado você planejar, mas olha, coloque Deus na frente, que você não vai ser confundido. Lá em Provérbios 16, 1 ao 3, abre para mim, amor. Provérbios 16, do 1 ao 3. Gente, vocês estão entendendo? Tá?
Tá claro? Porque eu brinco que é um monte de interrogaçãozinha assim que eu fico vendo no rostinho de vocês. Provérbios 16, do 1 ao 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia as motivações. Entregue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Que poderoso. Então, assim, entregue ao Senhor os seus planos. Entregue ao Senhor aquilo que você sonha. Porque dele vem a resposta certa que a gente precisa. Amém? E aí teve umas semanas atrás, já com essa palavra no meu coração, eu ouvi uma frase. Eu não sei de quem que é, confesso, mas ela ficou no meu coração. Para quem gosta de anotar e quiser anotar, diz assim, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Vou repetir de novo. É justo que muito custe aquilo que muito vale. E se nós falamos que o Senhor, Ele é tudo para nós, é justo que custe algo para nós. Tem que custar algo. Para Jesus custou a vida dele. E aí, lá em Mateus 13, 44, abre para mim, Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. E por que eu comecei falando que é justo, né, que custe aquilo que muito vale? Porque o reino de Deus, ele vale tudo. Ele é tudo para nós. Nós estamos aqui buscando o reino de Deus, vivendo família em prol do reino de Deus, nos esforçando para sermos um. Para quê? Para que o reino de Deus se estabeleça. Então, assim, quantos concordam que o reino de Deus é algo precioso? É valioso, meu irmão. Então é justo que nos custe algo. Não é verdade? Então, assim, essa parábola diz que aquele homem, encontrando um tesouro no campo, ele foi, e sabe o que me chamou a atenção? Fala assim, olha, transbordante de alegria. Ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Peça ao Senhor nessa noite, fala, Senhor, gera essa alegria da entrega no meu coração. Porque a Bíblia fala, olha, ele foi lá, vendeu tudo que tinha e transbordou. Ele foi transbordando. Eu acho que eu troquei a ordem. Volta aí para mim. Mateus 13, 44. Então, o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha. O que será que ele viu, hein? Que o fez ir cheio de alegria. Peça ao Senhor nessa noite, meu irmão, que Ele te dê essa visão, sabe? A visão. E aí, eu nem ia entrar nessa questão, mas olha, nós precisamos contemplar ao Senhor. Às vezes, sabe por que tem sido penoso e duro? Porque nós não temos contemplado o Senhor. Porque quanto mais você contempla o Senhor, mais você vai descobrindo atributos dele, que você fala assim, uau, ele é tudo para mim, isso aqui fica pequeno diante de quem o Senhor é. Mas isso só vem, meu irmão, através da contemplação. Quanto mais você contemplar, mais você vai amar. Quanto mais você amar, mais você vai se render, você vai se entregar. Nós precisamos contemplar o Senhor.
Sabe o que é contemplar? Fechar a porta do seu quarto, abrir sua Bíblia e buscar o Senhor. E Ele se revelar a você. Isso é contemplação. É você acordar e você dar glória a Deus. Que dia lindo, que dia maravilhoso. Você observar a natureza. Isso é contemplação. Eu falo que eu amo contemplar a praia. Não tem um lugar assim que eu contemple mais, porque eu olho para aquele horizonte assim, e aí eu vejo aquele mar mais bonito, e as ondas quebrando assim, e aí você sente aquela brisa. Aí quando, não tem como, quando você vê, você já fala, uau, Deus é lindo. Olha o que Ele fez. Olha que mundão lindo que Ele fez. E deixou para mim viver, me deu. Me permitiu viver. E aí você já está contemplando, meu irmão. Aí você fala assim, tá vendo, mas na praia é fácil. Meu irmão, contempla o seu filho que acorda de manhã, te dá um abraço e fala assim, bom dia papai, bom dia mamãe, eu te amo. Que coisa mais gostosa. Você que não é pai e mãe ainda, vai chegar lá, você vai saber. É maravilhoso. Então assim, nós precisamos contemplar o Senhor. Porque quanto mais nós contemplarmos, mais nós vamos amar. E quanto mais nós entregarmos, mais nós vamos receber dele. Amém? Espera aí que o meu negócio sumiu aqui. Voltou. Amém. E aí você pode estar se perguntando assim, Dani, mas não. A Bíblia fala que ele já me deu tudo. Por que eu preciso vender igual aquele homem? Por que eu preciso vender tudo? Ele já me deu. Ele já morreu na cruz para mim. Por quê? E aí eu até anotei aí, os irmãos que gostam de anotar. Porque olha, se a gente não reconhece, né, a legitimidade do ato de compra que Jesus realizou na cruz do Calvário por mim, por você, a gente não tem o direito do benefício que isso vai gerar. Porque sabe o que a gente quer? A gente quer fazer assim, ó. Glória a Deus, Jesus morreu por mim na cruz. Maravilha e tal. Mas aí você não reconhece. Mas você quer desfrutar do benefício. É justo. Cutuca seu irmão que está do seu lado aí. Você é justo, meu irmão? Então, olha, se eu não reconheço a legitimidade do ato de compra que Jesus realizou na cruz do Calvário, eu não tenho direito ao benefício da compra. E às vezes a gente faz isso, né? A gente só quer, como diz assim, surfar na onda, né? Vou receber aqui, uai. Se ele morreu por mim, eu quero. Mas, meu irmão, a gente precisa reconhecer. E aí, você pode estar se perguntando assim, tá bom, mas como que eu reconheço? Confessando Ele como seu Senhor. Simples assim. Mas aí, como eu gosto de pegar o significado assim lá na raiz do negócio, Senhor significa proprietário, dono absoluto, possuidor de algum território ou de algum objeto. Mas aí, se eu e você confessamos Ele como nosso Senhor, o que nós estamos dizendo, gente? Senhor, o Senhor é o meu dono. Eu pertenço a Ti. O Senhor me possui. Ele é meu proprietário. Forte. Então, sabe como é que você reconhece que Ele morreu na cruz por você? Você declara Ele Senhor. Você fala, Senhor, eu te aceito na minha vida. Eu te quero. Eu vou parar de brigar, Senhor, de tentar fazer as coisas do meu jeito. Senhor é o meu Senhor. E ontem eu estava pensando algo enquanto a gente estava aqui recebendo de Deus. Eu falei assim, como é que a gente
A gente se acha às vezes, né? Porque no fundo, a gente não é dono de nada. Já pensou nisso? Se você tem filhos, foi ele que te deu. Se você tem casa, foi ele que te deu. Se você tem um emprego, foi ele que te deu. Então ele só nos permitiu vivenciar essas coisas e tem algumas coisas que ele nos deixa até decidir, não é verdade? Tipo assim, se você está ali em sintonia com Deus, você já sabe mais ou menos, opa, é assim que eu tenho que criar meu filho e tal. Mas, gente, nada é nosso. Tudo é dele. Então a gente se engana às vezes. Então, olha, eu quero te dizer algo nessa noite. É difícil entregar? É difícil entregar. Igual eu falei, eu estou me ouvindo enquanto eu falo isso. Mas é mais difícil viver uma vida tentando conduzir do seu jeito. Se esforçando, se desdobrando. Sabe aquele povo assim que tem vários, como é que fala? Tentáculos, né? Que quer. Às vezes a gente fica assim, né? Opa, não, vem cá, isso aqui não dá, não, vem cá, deixa eu pegar isso aqui. E aí, a gente quer ter vários braços para pegar tudo assim e abraçar, não é verdade? Só comigo, gente? O que acontece? Mas é mais difícil viver uma vida sem entregar. Porque aí você tem que viver com o peso de ser o Deus da sua vida. E a gente não está preparado para ser o Deus da nossa vida. Nós não temos estrutura para isso. Você não foi criado para isso mesmo. Gente do céu, vocês estão com uma cara. Meu Senhor amado, Juninho. Depois você vem aqui, tá? Eu voltou. Qualquer coisa vocês conversam com o pastor depois. Resolve com ele lá. Eu só estou falando que Deus mandou falar. Amém? Abre lá em Lucas 14, 25. Nós vamos ler do 25 ao 28. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem o dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele. Deixa eu ver, acho que até aí. Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, meu irmão, nessa noite o Senhor está te dando a oportunidade de você calcular. Peraí, eu quero. Mas o que isso vai me custar? Não é verdade? Ele obriga alguém? Ele não obriga. Ele só mostra e te dá a oportunidade de você calcular. Então, nessa noite, ele está nos dando essa oportunidade de calcular. Amém? E por que muitas das vezes a gente não consegue entregar? E o medo, tem vários, né? Mas eu quis pegar um que muitas das vezes não nos para, que é o medo. O medo de como vai ser, o medo do que eu vou perder, ou o medo, enfim, medos. E ontem a gente fez algo aqui muito, muito legal, né? Que foi uma dinâmica, mas eu vejo como um ato profético, né? Nós anotamos no papel algumas coisas que nós precisávamos entregar para o Senhor. E nós amarramos no balão e nós soltamos esse balão, né? De gazelle. E eu coloquei lá
confessando aqui para vocês o meu pecado, né, gente? Confessando para vocês. Eu coloquei lá, Senhor, me ajuda a ter menos medo. Eu não quero temer tanto. E às vezes temer demais nos para literalmente. Me ajuda, Senhor. E lá em Salmos 37, 5, fala assim, ó, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, meu irmão, não tenha medo. Se você entregou para ele, confia nele. Confia nele. Confia que ele é poderoso para te ajudar. Confia nele. Mais uma vez eu vou repetir, eu estou me ouvindo enquanto eu falo isso. Confia no Senhor. O medo, né? É o contrário, né? Da confiança, da fé. Se a gente fala que confia, mas diante da primeira coisa que Deus coloca pra gente vai... Entenda. Eu vou usar um exemplo que vocês vão entender. Eu estou aqui com muito medo, mas eu estou aqui. Não estou te dizendo que você não vai ter medo. Às vezes você vai temer, mas o medo não pode te parar. Eu falei com a tia Lu hoje, ela mandou, oi, tudo bem? Eu mandei para ela assim, Dênia saiu do grupo. Ela, não, eu sei que você está aí. Eu falei, Dênia foi arrebatada. Brincadeiras à parte, né, tia Lu? Mas eu tive medo, mas eu estou aqui. Posso não ter a eloquência do nosso mestre pastor Daniel, ou o jeitinho do nosso pastor Juninho. Às vezes a gente se compara tanto, né? Mas eu falei, Deus, eu vou do meu jeito. Eu vou do jeito que o Senhor me chamou. Não deixe o medo te parar, meu irmão. Não deixe o medo te parar. Amém? E para terminar, quero te dizer algo, que existe algo após a entrega. Olha para o seu irmão e pergunta para o seu irmão assim, o que será que vem após a entrega? Alguma coisa vem após a entrega. Né? Porque parece que eu só estou falando de coisa assim difícil, coisa ruim. Ai, meu Deus, que peso. Não, meu irmão. Tem alguma coisa que vem depois da entrega. E muitos de nós não conseguimos vislumbrar o que vem após a entrega. Sabe o que a gente precisa entender? Que logo após a entrega existe um nível mais alto em Deus. Sabe o que vem após a entrega? Se você entregar algo que às vezes é custoso demais para você, é muito difícil, você pode estar deixando um legado para os seus filhos, para a sua geração. Eu vou citar aqui 3 exemplos de pessoas da Bíblia que entregaram e deixaram para nós realmente um legado. Deixaram para nós exemplos, digamos assim. E o primeiro deles é Abraão, né? Priscila falou ontem muito bem da entrega que Abraão teve quando Deus chamou ele. Falou com ele assim, ó, sai da sua terra, da sua parentela, do lugar do seu conforto, de onde você está bonitinho aí, que eu vou te levar para um lugar que eu não vou te falar agora onde é, não. E aí, o que Abraão fez? Abraão foi, ele deixou, né? Por isso que eu falei com você, ó, atrela aí, ó, deixar, entregar, renunciar, ele deixou o conforto.
Ele deixou esse lugar de quentinho assim no coração, talvez para ele, né? Mas eu não vou falar disso, eu vou falar da outra entrega dele, né? Que foi entregar o seu filho Isaac. O filho da promessa. Meu irmão, eu fiquei pensando nisso, pensando nisso, pensando nisso. O cara esperou anos e anos e anos para receber o filho da promessa. Aí Deus vai lá e pede. Ele deve ter pensado, não, Deus, isso é pegadinha que o Senhor está fazendo comigo. Não tem lógica. Mas aí a Bíblia fala que ele ouviu, ele preparou tudo que tinha que preparar. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, Deus, acho que a entrega do Abraão talvez nem foi lá na hora que ele levantou, talvez, né? Foi antes, porque, gente, imagina Abraão preparando as coisas e não falando direito para o Isaac, né? Meu filho, nós vamos ter que ir lá e tal. Ele só falou na hora que estava lá em cima, que o filho dele perguntou, pai, mas espera aí, cadê o cordeiro, né? Mas, enfim, eu fiquei pensando, Isaac entregou antes de subir aquele monte. Porque, meu irmão, ele confiou em Deus, né? Mas, enfim, Gênesis 22, 17, fala assim, ó, esteja certo de que o abençoarei e farei da sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará a cidade dos seus inimigos. Então, olha o que rendeu a entrega de Abraão. Olha o que veio após a entrega dele. Ele se tornou um pai de multidões. Ele está sendo falado aqui hoje, agora. Olha o legado que ele deixou. Após uma entrega. E aí, o segundo exemplo, né? São dos pais de Moisés, Arão e Joquebede. Porque o contexto, né, de Israel naquele tempo era o rei, Faraó estava preocupado com o crescimento numeroso do povo. E aí o que ele mandou fazer? Vamos matar, sacrificar todos os filhos homens, machos, né? Manda matar todo mundo. Aí Joquebede, eu acho que ela deve ter pensado assim, meu Deus, preciso salvar essa criança? Como assim? E aí a Bíblia fala que ela preparou um cesto, né? Preparou um cestinho lá, todo jeitosinho. E Joquebede deixou. A Bíblia fala que ela colocou Moisés naquele cestinho e deixou. Fiquei pensando assim, nossa, será que a gente faria isso? Acho que primeiro a gente ia pensar, vou fugir. Não é não? Só eu, gente. Me ajuda aí. Mães, talvez se eu fugir com a terra bem distante, ele não vai me achar. Aí eu vou sair debaixo desse decreto aqui, né? E vou embora, vou fugir. Mas a Bíblia fala que Joquebede deixou Moisés. Ela entregou. E quem que se tornou Moisés, gente? O libertador do povo de Israel. Futuramente, anos e anos depois, aí a gente fala assim, adianta a fita lá na frente. Quem que foi Moisés? Ele foi assim o libertador daquele povo. Olha que o deixar de Joquebede lá atrás proporcionou. Que eu falo, a primeira coisa que eu ia pensar é, eu vou fugir. Vou fugir de madrugada. Sério, mãe. Vou arrumar as coisas, vamos embora, vamos embora, que nós vamos lá, nós vamos sair aí sem rumo, não sei. E aí a Bíblia fala que ela deixou, aí mais embaixo assim tinha a princesa, né? Esqueci ela. É a princesa, né? A filha do faraó. Lá tomando banho, ela achou o menino, e a Bíblia fala que ele era formoso, né? Ela amou e tal, pegou, cuidou dele. Enfim, a história você já sabe, se você não sabe, lê a Bíblia. Para de assistir Record, lê a Bíblia, viu, gente? E o terceiro e o último exemplo de entrega que deixou um legado, de renúncia, né, que deixou algo maravilhoso para nós,
foi de Ana. E eu não sei se quando você leu, que a gente pensa só na entrega de Ana, quando ela fala que vai entregar Samuel, né? Mas a Bíblia fala uns detalhezinhos. Vamos abrir lá 1 Samuel 1. Fala assim, ó. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava. Aí você, só um detalhe. Grava aí. Todo ano eles iam, né, para festejar. E eu imagino que todo ano Ana devia orar pedindo a Deus. Mas nesse certo ano aconteceu algo diferente. Olha aí, ó. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela não se moviam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Então, olha aí, peraí. Nesse ano ela orou diferente. Ela orou silenciosamente. Eli achou aquele negócio assim, uai, mas tá diferente, né? Eu vejo essa mulher que todo ano, esse ano tá diferente. Então, algo diferente aconteceu, gente. E eu creio que foi algo interno. Diferente, uma entrega diferente. E aí eu coloquei assim, ó. A entrega de Ana começou nesse momento aí, que ela começou a orar, algo diferente dentro dela. E depois a Bíblia conta que ela orou e falou: Deus, se eu tivesse, eu me desse filho e tal. Vamos continuar lá? Eu parei, né? Vai para o outro. Próximo. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava, olha essa palavra aqui, derramando a minha alma diante do Senhor. Sabe o que foi diferente? Ana estava derramando a alma dela diante do Senhor. E aí fala que Deus resolveu abençoar Ana, abrir a madre dela, né? Dar para ela um filho. E o que Ana fez? Falou: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar. E aí, quando o menino nasceu, o que Ana fez? Ana foi lá e entregou Samuel ao Senhor. E quem se tornou Samuel? Um grande profeta de Israel. Qual que era o contexto naquela época? As coisas não eram boas, né? Samuel veio num contexto assim onde o povo não tinha mais profeta naquela época, não tinha para falar. As coisas estavam bagunçadas, né? E aí, quem que chega? Samuel. E ele se torna o grande profeta de Israel. Então, meu irmão, deixa eu te dizer algo. Existe algo após a entrega. Existe algo. Não é só dor, choro, lamento. Não, existe algo. E o maior deles é o que? Você alcançar um nível maior em Deus. Deus vai poder olhar e falar assim: eu posso entregar algo diferente. Eu posso entregar algo diferente para o João. Eu posso entregar algo diferente para a Shirley. Porque ela já me deu pequenas entregas e eu sei que o coração dela não está nisso. E eu anotei para finalizar algo que a Priscila disse ontem, que eu falei: eu preciso anotar isso. Que não existe outra forma de nós vivermos no reino de Deus se não entregarmos tudo. Não existe outra forma de você viver, meu irmão. Não, minto, falei errado. Não existe outra forma de vivermos no reino de Deus. Ou entregamos tudo ou não vamos viver. Foi o que ela disse. E ela falou outra coisa também que eu anotei. Ela falou assim: olha, se falamos que cremos na bondade e na fidelidade de Deus, não há nada que seja maior que não possamos entregar. Se a gente fala que Deus é bom, que Deus é fiel, que Ele luta por nós, que Ele peleja por nós, meu irmão, não tem nada que é maior que isso.
que possa te fazer duvidar de entregar. Não é verdade? Então, às vezes a gente fala assim, Deus é bom, Deus é fiel, eu confio no Senhor, mas aí a gente não age dessa forma. Amém? Será que você pode se colocar de pé?